Olá, meu nome é Sônia Chiari, sejam bem-vindos ao canal Cozinhando com a Família Chiari. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal Cozinhando com a Família Chiari. Esse é o primeiro vídeo do canal e eu vou mostrar como suas receitas podem dar certo e terem sempre o mesmo resultado, sendo um sucesso, tanto em casa quanto profissionalmente. O segredo é bem simples, saber medir corretamente os ingredientes. E eu vou mostrar como. Na receita de um bolo, pede uma xícara de açúcar. Você pega a sua xícara de tomar café, enche ela de açúcar transbordando e coloca lá na receita. Sua vizinha usa essa xícara aqui. Sua cunhada usa essa xícara, que nem xícara é essa, que é uma caneca. A mesma receita com medidas diferentes. Nenhuma dessas pessoas procurou saber qual a medida de xícara usada na receita. A vizinha que usou essa xícara pegou essa outra xícara e mediu a farinha de trigo. E depois essa outra xícara e mediu o amido de milho. Ou seja, para cada ingrediente uma medida de xícara diferente. Não existiu aqui uma proporção adequada entre os ingredientes. O bolo dela ou vai sair solado ou duro e também pode não crescer como deveria. Para que sua receita dê sempre certo, você precisa utilizar a mesma medida para a receita inteira. De preferência que seja essas medidas de xícara padrão. Aqui no Brasil você encontra xícara medida padrão de 200 ml, 240 ml e 250 ml. Essa minha aqui é de 240 ml. Nela vem a meia medida, que é 120 ml, um terço de medida, que é 80 ml, e um quarto de medida, que é 60 ml. Nesse conjuntinho aqui vem junto as colheres também. Eu paguei por eles R$ 5,99. Tem aqui só as colheres medida padrão. Aqui eu tenho a medida de uma colher de sopa, meia colher de sopa, uma colher de chá, meia colher de chá, um quarto de colher de chá. Uma colher de sopa mede 15 ml. Você tem essa colher na sua casa? Não? Então provavelmente você usa essa colher caseira. Verifique se ela tem a medida de uma colher de sopa. Preencha ela com 15 ml de água. Não pode derramar. Os 15 ml tem que ficar certinho na colher. Temos aqui também a jarra e o copo medidor. Eles medem a partir de 50 ml. Tem esse menorzinho aqui que mede a partir de 10 ml. Se na receita pedir 300 ml de leite, você pode medir na sua jarra ou no seu copo. Aí você preenche até a medida de 300 ml. Para verificar se está correto, você não pode levantar a sua jarra, porque ela pode estar torta ou curvada. Coloque em cima de uma bancada ou uma superfície plana e você tem que se abaixar para que seus olhos fiquem no mesmo nível que a jarra. Aí você verifica se a medida está correta. Temos aqui também a balança culinária. Ela é muito útil e essencial para fazer as suas receitas. Nessa balança digital eu paguei R$ 27. Todos esses utensílios você encontra em lojas de utilidades para o lar, lojas de confeitaria, supermercados, pela internet. Para você que ainda não tem essa balança, eu vou mostrar como medir corretamente usando colheres e xícaras padrão. Começando pela farinha de trigo. Minha xícara é de 240 ml. Você não vai mergulhar sua xícara no pote para pegar a farinha de trigo, porque assim você vai estar compactando ela e vai dar diferença na medida. Com a ajuda de uma colher, primeiro você vai incorporar ar na farinha, deixar ela bem leve, bem soltinha, e vai preencher com a colher a xícara até a borda, até passar da borda. Uma xícara de farinha de trigo pesa 120 gramas.
com a ajuda de um objeto com superfície reta, pode ser uma faca ou uma espátula, você vai nivelar a farinha de trigo aqui na sua xícara. Você vai ligar a balança, pegar uma tigela, descontar o peso da tigela e agora você vai colocar a farinha de trigo. Deu 120 gramas. Agora eu vou medir o açúcar refinado. Com a ajuda da colher, vou preencher a xícara até ultrapassar a borda. Uma xícara de açúcar refinado pesa 180 gramas. Até transbordar. Com a ajuda de uma espátula ou uma faca, você vai nivelar. Esperar zerar aqui, colocar a tigela, descontar no botão tara o peso da tigela e agora eu vou colocar o açúcar. Deu 183 gramas, não tem problema se ultrapassar 3, 4 gramas, não vai fazer diferença na sua receita. Quanto ao açúcar demerara e o cristal, você pode medir da mesma forma que o açúcar refinado. Quanto ao açúcar de confeiteiro, o glaçuca, você, por ele estar armazenado por muito tempo, ele pode formar umas pedrinhas. Nesse caso, você terá que peneirar. Aí, aqui tem meia xícara. Meia xícara de açúcar de confeiteiro glaçuca pesa 70 gramas. Preencher até acima da borda. Aí, com a ajuda de uma faca ou uma espátula, um objeto que tenha uma superfície reta, vou nivelar. Eu vou medir o açúcar mascavo. Uma colher de sopa. Se ele estiver bem lisinho assim, você nem precisa peneirar. O meu tá bem lisinho, não vou peneirar. Por conta da sua umidade, você precisa, quando vai preencher ou uma xícara ou a colher, você precisa preencher compactando. Tem que compactar ele porque ele é muito úmido. Vai preenchendo e compactando. Aí você nivela com a ajuda de uma espátula ou uma faca. Tá aqui a medida de uma colher de sopa. Agora vamos medir o chocolate em pó. Uma colher de sopa de chocolate em pó. Meu chocolate aqui também tá bem lisinho. Não precisa peneirar. Se eu tiver lisinho, também não precisa. Então, eu vou encher minha colher de sopa até a borda. Depois eu vou nivelar. Uma colher de sopa de chocolate em pó pesa 6 gramas. Vou ligar minha balança. Colocar um pires.
zerar o peso do pires, vou colocar chocolate em pó. Ó, 6 gramas. Agora eu vou medir a manteiga, a margarina. Aqui é a medida de 1/4 de xícara. Vou deixar a margarina em temperatura ambiente, em ponto de pomada, para ficar bem macio. Vou preencher completamente a minha medida. Até ultrapassar um pouco a borda. E depois eu vou nivelar com a ajuda de uma faca ou colher. Um 1/4 de xícara de margarina pesa 50 gramas. Sobre as colheres caseiras, cada fabricante faz com uma medida diferente. Eles não têm um padrão de medida. Além disso, a borda dela não é adequada para determinar com exatidão o limite do ingrediente. Sobre as xícaras caseiras, elas não servem para medir 1/3 de xícara, 1/4, 2/3, 3/4 de xícara. Por mais que você tome cuidado, procurando fazer as divisões certinhas, nessa medida de xícara inteira, o ingrediente não atinge a borda da xícara para que você consiga nivelar, descartando o ingrediente que está em excesso. O resultado são 5, 6 gramas a mais na sua receita que já vão fazer diferença. Principalmente na confeitaria, as medidas têm que ser exatas ou mais próximo disso. Procure adquirir essas xícaras medida padrão. Aqui vem as medidas fracionadas. Tem a medida de 1/3. Você preenchendo aqui com farinha de trigo, açúcar, até a borda, nivelando, fazendo isso 2 vezes, você tem a medida de 2/3 de xícara. Com a medida de 1/4, você preenchendo até a borda, nivelando, fazendo 3 vezes isso, você tem a medida de 3/4. O mesmo se aplica com as colheres caseiras. Você tendo esse conjuntinho de colheres medida padrão, aqui tem a medida de meia colher, 1/4 de colher. Conclusão, essas colheres e xícaras caseiras não são adequadas para você medir os seus ingredientes. Elas não servem. Pronto, desapareceram. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos, ative o sino para que o YouTube te avise quando tiver vídeo novo no canal. Obrigada, até o próximo vídeo.